Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0, entender todas as questões de conceitos e a diferença entre automação industrial, indústria 4.0 e internet das coisas. Tudo isso está compilado dentro desse vídeo, vai ajudar você a conhecer bastante sobre as questões conceituais, de onde surgiram e para onde o mercado vai caminhar. Bom pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, dê seu joinha e compartilhe para aquele seu amigo quer saber um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, vamos falar aqui o que é a indústria 4.0, né? Quais são as etapas, estágios de maturidade são bem importantes e o que é cada uma dessas etapas traduzindo no mundo prático. Isso é interessante para a gente saber, né, toda a história. Vamos falar um pouquinho também, né, sobre a questão aqui primeiro da definição, né? Quando a gente fala em indústria 4.0, a gente não fala de uma tecnologia específica, mas a gente está falando sim de um conceito, né? É um conceito assim como a indústria 3.0. Quais são as tecnologias da indústria 3.0? Indústria 3.0 a gente está falando de automação industrial, que foi a terceira revolução, né? A gente está falando de robótica, automação industrial, IHM, supervisório, enfim. Quando a gente for observar a questão tecnológica da coisa, a gente está falando muito mais sobre um conceito do que propriamente dito uma tecnologia em específico. Já na indústria 4.0 a gente também está falando de um conceito, porém ele engloba tanto a questão da automação industrial quanto tecnologia da informação, né? Com esse avanço, com esse monte de ferramenta aí que a gente começa a orientar toda a questão da manufatura. E quando a gente fala manufatura, independente do tipo da empresa, a gente está falando desde uma indústria química, farmacêutica, uma automobilística, uma metalúrgica, bens de consumo, todas elas. A gente está falando que a manufatura, o processo produtivo dessa indústria, dessa unidade ali da unidade de facilities dessa empresa, a gente está falando desde a questão da entrada do material até a saída do produto fabricado, né, do produto pronto, acabado, vamos dizer assim. Então toda essa manufatura ela é orientada a dados, né? Algumas tecnologias que surgiram além da automação industrial, a gente trouxe também para falar um pouco, né? São inúmeras tecnologias, porém algumas delas aí são comuns no dia a dia. A gente está falando em Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, entre outras. E de onde surgiu esse conceito? Esse termo surgiu em 2011, durante a Feira de Hannover, na Alemanha, que é uma das principais feiras do mundo hoje na área tecnológica, que envolve aí a questão de indústria, né? A Siemens está presente, são várias empresas presentes dentro dessa feira, né, que promovem tudo isso. Bom, e o projeto continuou até 2013, que foi desenvolvido um relatório final sobre todo o conceito que a gente conhece, que a gente fala que é hoje a indústria 4.0. E quem desenvolveu esse conceito? Quem desenvolveu esse conceito foi a Acatec. A Acatec nada mais é do que o quê? A Academia Alemã de Ciências e Engenharia, tá? Isso em parceria com o governo alemão, né? Essa academia foi fundada em 2002 e em conjunto com o governo alemão eles desenvolveram toda essa questão da indústria 4.0, do conceito de indústria 4.0. E tudo isso é refletido dentro desse modelo, né? Que esse modelo pode ser adotado por qualquer empresa. Tá? É um modelo onde a gente tem todas as etapas de maturidade até a empresa chegar na indústria 4.0. Né? Quando a gente começa nos primeiros detalhes, aqui nos primeiros passos, a gente está falando ainda da indústria 3.0, que é a questão da automação, digitalização, informatização, conectividade, são todos esses passos. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses itens para ficar claro. Isso daqui é a premissa para qualquer pessoa que queira trabalhar com indústria 4.0 entender esse conceito do que a indústria 4.0 é feita, né? Bom, os primeiros estágios que a gente está falando é o que a grande maioria das empresas estão. A gente está falando em informatização e conectividade. Poxa, e aí, né? Trazendo isso para o mundo prático, a gente vai olhar. Informatização, a gente está falando daquela primeira etapa que a empresa antigamente era um processo manual e hoje a gente está na etapa de criar CLP, sistema escada, o seu sistema de gestão ali da empresa, onde algumas empresas, sei lá, utilizam algum tipo de aplicação, usam um software RP, né, que é o software de gestão da empresa, outros usam planilha no Excel para fazer toda a gestão da parte produtiva.
Bom, e tudo isso, né, ele funciona de certa forma de maneira isolada, né? Trazendo aqui um contexto, para quem não é da área de automação, o CLP é o controlador lógico programável. É ali que a gente faz o software que controla as máquinas, né? O sistema SCADA, a gente está falando sistema de supervisão de aquisição de dados, só aquele sistema de monitoramento, a gente pode colocar dentro desse pacote aqui as IHMs também, que são as interfaces homem-máquina, que são aquelas telas de operação igual a gente vê aqui na imagem. Então, essa é a etapa que a gente está falando em termos de informatização do processo de manufatura. Conectividade, esse é um ponto que muitas empresas hoje estão batendo ali, estão se modernizando, estão investindo recurso, dinheiro, tempo, tanto pessoas quanto de equipamentos, né? Estamos ainda na indústria 3.0, muita gente não entende. Quando a gente está falando aqui em questão de integração entre sistemas, criar conectividade, criar interconexão entre OT e IT, a gente ainda não está na indústria 4.0, a gente está falando de um estágio de maturidade que é da indústria 3.0, que é onde a gente começa a ter todas essas tecnologias integradas, conseguimos trafegar informações entre esses sistemas, por exemplo, entre um sistema de gestão da empresa, entre um sistema WMS de logística. Então a gente começa a ter uma interconectividade entre todos esses sistemas, até mesmo os próprios sistemas de automação começam a interagir entre si, né? E quando a gente fala em conectividade, já automaticamente traz a questão de redes industriais, né? 4G, 5G, tudo isso. Porém, não se resume a isso, está muito mais ligado também com a questão de conectividade entre sistemas. Nada adianta você ter uma rede, você tem um sistema aqui de um lado, um sistema do outro, os dois não se conversam. Aí é um problema, você não tem conectividade. Então, esse estágio da interconectividade está justamente ligado ao que a gente chama de internet das coisas industrial. Muita gente confunde também. Internet das coisas industrial, a gente não está falando do dispositivo. Não é o seu Arduino, o seu ESP32. Isso não é internet das coisas. Ele pode ser um equipamento. Na verdade, dentro da indústria até nem é pouco comum você usar um equipamento de baixa confiabilidade. Normalmente você tem equipamentos que são homologados, tem uma série de regras para esses equipamentos funcionarem dentro da indústria, principalmente quando a gente fala ainda que se ele é sem fio, regulação com a Anatel, então tem um monte de outras etapas aqui que a gente não vai entrar no detalhe do dispositivo em si. Mas todos esses dispositivos dentro dessa rede, elas são compartilhados esses dados, né? E é isso que a gente fala que é a Internet of Things, porém dentro da área industrial, a Internet das Coisas da área industrial. Então, a Internet das Coisas, o nome começa com internet, não com coisa, né? Então, Internet das Coisas é um mecanismo com que faz com que todos esses sistemas, qualquer dispositivo dentro do sistema, ele seja uma coisa dentro da internet, que permite, é uma internet que, diferente da internet entre pessoas, né, que permitem pessoas comunicar, imagina que é uma internet onde permita com que os sistemas e os equipamentos conversem entre si. Bom, algumas tecnologias de conectividade aí muito forte, observando sempre, né, que o nosso grande foco aqui são para pessoas que, não somente pessoas de automação, mas sempre focando na questão aqui da automação para vir para dentro do mundo de TI, né? Então, assim, a gente traz algumas tecnologias que são comuns a gente usar. O MQTT, com certeza, é um que está ganhando um maior espaço, que a gente vê, principalmente as grandes Big Techs, tem soluções baseadas em MQTT, que é o caso aí da Amazon, da Microsoft, do Google. Então, o MQTT é um protocolo extremamente leve, otimizado para dispositivos móveis, ele gasta muito pouca banda para você conseguir. Você reporta por exceção, você não fica lendo ele o tempo todo, somente quando um evento acontece, você faz uma publicação no broker, né? É um protocolo muito forte dentro da área aí que a gente fala de internet das coisas, indústria 4.0 e afins, né? A API Hash já é conhecida aí por pessoas que trabalham dentro do mundo do TI, então você consegue criar umas certas conectividades, principalmente algumas soluções em termos de software, como é o caso do Python, como é o caso do Node-RED. Aliás, qualquer linguagem de programação possui esse tipo de suporte, onde a gente consegue criar uma aplicação para ser gateway, mesmo que o seu sistema não tenha, por exemplo, uma conectividade nativa com MQTT, você consegue criar um software de middleware, onde você recebe informações via API Hash e publica isso num broker, ou coleta informações no broker e devolve, enfim. Já o APC-UA, né, veio também com o propósito de trazer essa questão
de conectividade dentro da indústria, porém, o que a gente percebe, ele tem algumas particularidades aí que não solucionam todos os problemas, porque ele é um protocolo na área de automação industrial. Então ele vem otimizar essa questão da automação industrial, mas provavelmente você não vai ver lá a pessoa que, por exemplo, desenvolve um sistema RP, né, um SAP, com um especialista em SAP com conexão APC. Isso é pouco provável, porque o APC dele é dedicado para a área de automação industrial. Bom, vamos falar um pouquinho sobre visibilidade, uma vez que a gente passou por essa questão de interconectividade entre sistemas, de CLP, supervisório, a gente cai justamente nesse estágio de maturidade. Visibilidade é tornar todos os dados de produção disponíveis para auxiliar na tomada de decisão, que está visível, né, para todos, né, e de maneira online. Então aqui a gente está falando muito mais dashboards, tipo de sistemas ali que a gente tem a gente consegue um monitoramento em tempo real de todo o sistema, né? Tecnologias aqui abordadas, existem outras, tá pessoal? A gente está trazendo algumas delas, né? A gente tem tanto o Power BI, tem o Grafana, tem o Node-RED, sistema dedicado, você pode desenvolver, como é o caso aqui dos sistemas MES, de camada MES, sistemas OE, sejam eles de fabricantes como a Siemens, Rockwell, enfim. Também pode ser algo desenvolvido ali, um tailor-made, que a empresa desenvolveu, ou algo que você comprou do próprio fabricante. A gente está falando, essas tecnologias de visibilidade é justamente para você ter isso em tempo real de tudo isso que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transparência, né? Que seria outro estágio de maturidade. Então você vê que ele segue uma escala, né? Um praticamente depende do outro, né? Então quando você olha você olha ali, você não tem, você vem seguindo uma certa escala ali dentro do sistema. Bom, nessa etapa começamos a analisar todos os dados gerados através do conhecimento de engenharia, tá? Então a gente começa a ter toda a questão de análise de causa raiz, né? No passado a gente consegue também trabalhar bastante com essa questão de dados e de monitoramento. Você consegue isso em papel e tudo mais, buscando outros recursos. O grande objetivo da indústria 4.0 é você ter isso em tempo real, você ter os dados do passado, você armazenar esses dados, entender o que aconteceu, para que você olhe para o passado e tome decisões ali para que aquilo não ocorra no futuro. Então, quando a gente está falando em transparência, a gente tem essa questão aqui que a gente está falando, análise de causa raiz de problema, entre outras palavras, aplicamos o conhecimento que vocês vão ver que também é um pouquinho diferente, de analytics para machine learning, por exemplo. São conhecimentos o analytics, a gente está olhando para os dados do passado para que tome decisões ou tome ações para que aqueles problemas não ocorram no futuro. Um exemplo aqui, claro, FEMEA, né? O FEMEA aí é um método de falha muito utilizado por quem trabalha em confiabilidade, né? Então você tem você de certa forma avalia tudo aquilo que ocorreu para que você detecte a causa do problema e corrija para que ela não ocorra de novo. Então essa etapa aqui que a gente tem, toda essa questão de dados. Pessoal, existem algumas empresas que acabam aplicando toda a questão de confiabilidade, mas se você tiver a oportunidade, está perto do engenheiro de confiabilidade ou de alguém que trabalha dentro dessa área, ele vai saber, vai falar para você que sem dados é impossível. Então a indústria 4.0 vem justamente trazer essa questão dos dados para que você tenha, né, uma maneira de como otimizar tudo isso. Então aqui a gente começa a falar indústria 4.0 de fato, né? Foge um pouco somente do sensor, né, e de tudo isso, porque a gente tem toda uma infraestrutura de coleta de informações e armazenamento para que esses dados sejam analisados. Bom, aqui as últimas duas etapas são as mais difíceis, né? Na verdade, não difícil de ser implementado, mas você tem uma longa jornada até que você tenha tudo pronto para que você possa aplicar esse tipo de conhecimento, né? Então, a gente tem aqui a questão de previsão, aplicando ferramentas avançadas como Machine Learning para antecipar eventos. Então, baseado em todos esses dados, todas essas coletas de informações que você tem, tudo isso que você já tem em termos de dados, você consegue aplicar modelos de previsão para você tentar entender o que vai acontecer no futuro, né? Isso é bem importante. Como dentro desse pacote aqui, o que é mais comum? A gente está falando aqui de Predictive Maintenance, que é a manutenção preditiva, né? De fato, né? Isso já é um contexto, manutenção preditiva há muitos anos, porém hoje com a indústria 4.0, com toda essa evolução, nos permite fazer o quê? Coletar informações de todos os equipamentos, de processos, aplicar modelos matemáticos de machine learning, né? Modelos
estatísticos e conseguir prever o que vai acontecer no futuro. Isso é bem interessante. De acordo com o comportamento de um determinado equipamento, você sabe daqui a algum tempo qual que é a curva, qual que é a tendência desse equipamento de ter um problema, né? Isso aqui pode ser aplicado para engenharia de controle, para ajuste de controle de processos, pode ser aplicado para consumo, pode ser que você pode aplicar até mesmo para, de acordo com a velocidade, decisões, né? Para auxiliar você na tomada de decisão, te implicando qual que seria a melhor velocidade para você trabalhar, que você vai obter o melhor lucro, por exemplo. Não adianta nada, às vezes sua linha roda 100%, mas você tem 20% de desperdício. Se você baixar a linha para 70%, você tem 98% de aproveitamento, só 2% de desperdício. Se você coloca isso na ponta do lápis, tem todas essas análises aí que podem ser feitas utilizando esse tipo de modelo. Bom, e o adaptativo, que seria o último nível, que aí você está falando que essa tomada de decisões que antes eram feitas por pessoas baseadas em dados, você está falando que você pega essas decisões e passa para um sistema inteligente. Aí é algo muito mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, né? Isso demanda de um certo tempo. Tudo que a gente falou, a coleta de informações, isso demanda de tempo para coletar informações, armazenar, gerar toda essa base de dados, né? Todo esse big data de dados industriais. A partir daí você não olha somente para a questão da máquina isolada como se fosse um silo, você olha também desde a logística, você olha todo o processo, toda a cadeia produtiva, até mesmo de gestão de produção, gestão de ordem de produção, deveria ter entrado, quanto tempo você perde, setup, tudo ao longo do tempo. Um exemplo, a gente acabou de dar o exemplo aqui da questão de velocidades, você poderia até mesmo ajustar essas velocidades e todos esses parâmetros de maneira automática. Para quem é engenheiro de controle, isso daqui é algo muito particular de controle avançado, onde a gente tem todos esses ajustes de controle sendo feito dessa forma. É um exemplo de adaptabilidade que a gente tem dentro da engenharia quando a gente fala em engenharia de controle e automação, né? Então, modelos ali de controle, sistemas de controle avançado, hoje são muito mais focados em inteligência artificial do que em teoria de controle. Então, basicamente, você aprende com o que aconteceu, você treina a sua máquina a partir desses dados e toma decisões por si só. Então, isso daqui é um estágio muito mais avançado, né? Bom, a gente está trazendo aqui tecnologias de previsão e adaptativo. Dentro dessas tecnologias, o que a gente vai trazer aqui e falar um pouquinho? A gente tem machine learning, a gente tem a parte de inteligência artificial, algumas ferramentas utilizadas. A gente tem o Power BI, que também é uma ferramenta de análise também. Python, com certeza, é a linguagem mais utilizada dentro do que a gente fala em dados, né? Você falou em ciência de dados, né? Tudo isso daqui compondo machine learning, inteligência, a gente está falando de ciência de dados, então o Python é a linguagem mais utilizada. Existem outras também, né? Existe a possibilidade de fazer com outras, mas o que a gente observa do mercado, se você fizer uma busca rápida, você vai ver que, sei lá, mais de 90% das aplicações hoje são construídas em Python. Além das aplicações em Python, hoje a gente tem uma série de serviços até que a gente chama de low code, que são serviços que você não exige código igual ao desenvolvimento com Python, porém você tem toda essa questão, né, de análise e arrastando e soltando. Então é muito simples a ferramenta, não que é simples o conhecimento. Tá? Você não precisa da questão da aplicação no conhecimento de programação, mas você precisa sim de todo o conhecimento da área de dados e entender como as coisas funcionam. Você consegue, por exemplo, coletar informações lá do chão de fábrica, do equipamento, lançar esses dados para a nuvem, analisar esses dados, devolver e tanto tomar essa decisão, né, a decisão que você vai fazer, se é mexer no equipamento, enfim, quanto você pode ter um sistema lá nesse último estágio que a gente fala de adaptabilidade, que seria a indústria 4.0 plena, vamos dizer assim, né? Então tudo isso daqui é um contexto, tudo isso daqui que a gente falou está baseado nesse modelo. Então isso aqui é bem interessante, utilizar esse modelo, a gente traz em todos os cursos nossos, né? Curso de Expert Indústria 4.0, a gente traz já no Masterclass, que é um curso inicial que a gente tem uma abrangência, né? Dentro desse curso de Masterclass, que a gente fala um pouquinho de automação indústria 4.0, a gente utiliza sempre essa questão do modelo ACATEC como base de referência, incluindo que você consegue fazer análises, né, e determinar, por exemplo, fazer um assessment dentro de uma planta, que é o que? Você ir até essa planta, eu vou medir o estágio, né, de maturidade que essa planta tem. Uma vez que você sabe onde você está,
você consegue automaticamente entender aonde você quer chegar e montar, né, de certa forma, ali um roadmap, que a gente chama um plano, ou um mapa do que você vai executando, com datas, o que você vai fazer, todas essas etapas você consegue montar isso, montar um plano para avançar dentro da indústria 4.0. Muita gente chama, né, liga pra gente pedindo consultoria e fala, eu tenho uma empresa aqui, eu quero colocar ela na 4.0. Então tudo isso daqui que a gente está falando dentro desse vídeo é um vídeo inicial, né, que a gente sempre fala, a gente traz esse contexto. Esse vídeo não é apresentado somente para pessoas técnicas, mas a questão da indústria 4.0 é extremamente importante num contexto onde todos os envolvidos, né, todos os envolvidos dentro da empresa, eles saibam, todos os stakeholders, eles precisam estar conscientes de como que funciona, quais são as etapas, que uma vez que todas as pessoas estejam envolvidas para você alcançar o sucesso da questão da indústria 4.0. Bom, pessoal, isso aqui é o que eu queria trazer, né, fazendo aqui um vídeo, né, ficou até longo, baseado em tudo isso que a gente traz da questão de indústria 4.0. Para quem tem interesse, nós temos um treinamento expert indústria 4.0, que a gente aborda isso aqui, óbvio, muito mais no detalhe, porém a gente constrói toda essa caminhada de maneira prática, utilizando as ferramentas. Não é um curso teórico, né? É um curso onde envolve toda a questão de teoria, que é extremamente importante, mas a gente cria toda uma jornada aqui durante toda essa etapa, onde a gente tem uma empresa e a gente vai fazendo cada uma dessas etapas, aprendendo todas as tecnologias de maneira prática, até que lá no final você tenha, né, um projeto robusto montado. A única coisa que dentro desse curso a gente não aborda específico a inteligência artificial, porque aí é uma disciplina à parte, você precisa ter um especialista na área de dados ou se tornar um especialista na área de dados, mas tudo que diz respeito à conectividade, todos esses estágios, que é o que a grande maioria das empresas está hoje, dentro desse curso é abordado, tanto teoricamente quanto de maneira prática e direta, construindo, utilizando todos os recursos e soluções dentro do mercado. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Fica aguardando vocês aí para um próximo vídeo.